Bom dia, graça e paz. Estamos começando nesta manhã, 10 de maio, um dia especial hoje, que celebramos neste domingo a ressurreição de Cristo, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte, mas também é um dia onde o nosso calendário reserva para celebrar o Dia das Mães, já começando desejando a todas vocês feliz Dia das Mães. Que Deus as abençoe. Queridos irmãos que estão aí conectados conosco, nós vamos começar a EBD nesta manhã, lendo o texto de Isaías, no capítulo 41. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia para que possamos fazer a leitura deste texto, Isaías 41, a partir do versículo 8. Com a Bíblia aberta e agora com os olhos fechados, vamos orar a Deus nesse momento. Pai querido, obrigado porque nesta manhã de domingo o Senhor nos dá o privilégio de estarmos juntos, conectados com a Tua palavra, conectados, ó Pai, a Ti pelo poder do Espírito Santo, em comunhão contigo, junto com a igreja que se reúne nesse momento através dessa transmissão. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é Deus que nos une, Deus que nos protege e nos guarda, e por isso, ó Pai, nesta manhã, buscamos na Tua palavra conhecimento, buscamos na Tua palavra instrução, poder do Senhor para conduzir as nossas vidas, e através desse momento em escola bíblica dominical, que nós estejamos adorando e glorificando o Teu nome, ó Pai. Sê com cada um de nós e aqueles que ainda estarão conosco nesta manhã, e que ao estudarmos a Tua palavra, sejamos edificados pelo poder do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queridos, vamos então à leitura. Isaías capítulo 41, a partir do versículo 8. Vamos ler o 8 até o 10 e depois o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Mas tu, Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Com esta certeza, querido, que nós vamos começar esse culto de adoração a Deus, reconhecendo essa voz de Deus ao nosso coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E assim, então, nós vamos começar tendo essa certeza, firmando essa certeza no nosso coração. E vamos cantar o hino de número 209 do nosso inário, um hino que nos convida a estar na presença de Deus sem medo, com bastante coragem, porque esse é o Deus que nos sustenta, esse é o Deus que nos dá a vitória, e é em nome de Jesus Cristo que nós estamos hoje celebrando a vitória que Ele recebeu, que Ele venceu na cruz e depois ressuscitou naquele domingo, e hoje, como igreja do Senhor, nós celebramos esta vitória. Vamos cantar ao Senhor. Deixa a luz do céu
Graças a Deus. Quero te convidar a uma leitura de alguns versículos. Primeiro livro de Samuel, quando Ana chega diante do Senhor e chega diante de Eli para fazer aquilo que ela prometera quando recebeu do Senhor a resposta que teria um filho. E o texto nos diz assim: e disse ela: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor. A minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. E ainda, queridos, gostaríamos de ler o versículo 9 do Salmo 113. O Salmo 113, o primeiro versículo e o versículo 9. Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Ele faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Nós queremos nesse momento, querido, nós agradecermos especialmente a Deus, na pessoa de Ana, que Deus providenciou para que ela fosse mãe, que tinha um sonho de ser mãe. Na pessoa de Ana, que Deus abençoou e fez com que ela, que era mulher estéril, pudesse ser alegre mãe de filhos. E nesse momento nós queremos agradecer a Deus por todas as mães, não só as da nossa igreja, todas as mães que existem na face da terra, porque reconhecemos que é Deus que as abençoa na capacidade e na qualificação de mãe. Nós vamos orar, faça a sua oração em sua casa, curve a sua fronte, feche os teus olhos, coloque você, primeiramente, a sua oração. Depois que todos orarem, nós teremos aqui na igreja uma oração feita pelo João Manuel, que estará também fazendo aqui, encerrando esse momento de oração silenciosa, quebrando o silêncio com oração, agradecendo a Deus pelas nossas mães. Senhor Deus e Pai, venho a Ti, Deus, agradecer por mais um dia de vida que nós podemos estar aqui. Agradeço também pela vida de cada mãe dessa igreja que tem abençoado ela com filhos e assim
aumentando a nossa igreja cada vez mais para que o Evangelho seja propagado pelo mundo, Pai. Agradeço pelo pão de cada dia que nós podemos ter, que o Senhor não nos deixa faltar o alimento, Pai. Agradeço pela Tua proteção nesses dias difíceis, Pai. Peço que continue nos protegendo e nos abençoando, Pai. E agradeço também por Agradeço, Pai, pela Tua graça que nos tem consolado nesses dias difíceis, que muitas pessoas têm morrido, infelizmente, mas o Senhor tem nos acalmado o coração e nos abençoado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos então, irmãos, louvar a Deus e agradecer a Deus por tudo quanto Ele nos tem dado, prestando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração. Graça e paz, irmãos. Hoje nós nos encontramos aqui mais uma vez e hoje nós temos razões de sobra para agradecermos a Deus, né? Mais razões ainda para agradecer a Deus, que hoje é o dia de nós agradecermos pelo dom da vida e o dom da vida que Deus nos deu através das nossas mães. E nós, como mães, também agradecer a Deus pela vida dos nossos filhos e pela obra de Jesus nas nossas vidas realizada na cruz, que nos salvou. Em Isaías, no capítulo 12, a palavra nos diz: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Deus é a minha força e o meu cântico. Por isso nós louvamos ao Senhor nessa manhã com gratidão. Cante aí na sua casa. Graças dou. Diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças dou, graças dou, o que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ter. Graças dou. Tens feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou. Graças dou, graças dou. Na cruz, graças dou, graças dou, com meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus.
trevas, nesses tempos de escuridão, de tanta incerteza, nós temos uma luz que pode guiar as nossas vidas, que é o nosso Senhor Jesus. É Ele quem acalma o nosso coração, esclarece os nossos entendimentos, e nessa manhã nós estamos aqui para adorá-lo e para dizer que só Ele é Deus, que só Ele reina sobre nós, e pedir a Ele mais uma vez que esteja abrindo as nossas mentes, os nossos corações para a compreensão da palavra do Senhor. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para ver. Que o Senhor, ó Deus, possa dissipar as trevas que pairam sobre todo o mundo. E que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos as verdades na Tua Palavra. É a oração que nós fazemos, já com ações de graças e louvor, em nome de Jesus. Amém. 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 Querido, se você já está aqui conosco até agora, já chegou até agora nesse momento da nossa live, eu quero te convidar a permanecer conosco. Antes de ler a palavra de Deus, eu gostaria de te convidar a fazer uma pequena oração, assim, que você orasse
desta maneira: Deus, traga uma palavra ao meu coração, em nome de Jesus, amém. E que esta oração Deus responda para mim e responda para você também. O texto que nós vamos meditar nesta manhã, nessa escola bíblica dominical, é a partir do versículo 20 de Gênesis capítulo 50, um versículo que é bem conhecido. O texto diz assim: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Para compreender um pouco mais dessa história, para compreendê-la totalmente, precisaríamos de permanecer aqui até a noite. Mas vamos resumir a história e dizer o seguinte: esse intentaste o mal contra mim está referindo-se ao versículo 27 do capítulo 37 de Gênesis, quando os irmãos de José disse assim: vinde, vendamo-los aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a nossa mão, pois é nosso irmão. Alguns queriam matá-los e outros, então, na pior ou na melhor das piores intenções, venderam José. E José foi vendido, e aí então eles não mataram, mas venderam por 20 ciclos de prata. E a história passou, o tempo passou, tempo esse que José até permaneceu preso por um grande período, e quando ele estava preso, ele não desistiu de que Deus iria honrá-lo e concluir o seu sonho. Mas aqui nós encontramos José junto com os seus irmãos, e os seus irmãos estavam preocupados, porque o pai morrera, e aí eles então falaram: vamos lá falar que era da vontade do pai que vocês pudessem me guardar. E aí então pediram perdão a José, e aí José então, pensando nessa situação, respondeu dessa forma, né? Ele dizendo: não temais, estou eu em lugar de Deus, ou seja, seria eu que iria julgar vocês? José falando a seus irmãos. E aí então nós temos essa frase, e essa frase é uma frase histórica, é uma frase importante que nós precisamos aprender com ela. Vós intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. E pensando nessa frase, eu gostaria de que nesta manhã nós pudéssemos conhecer um pouco mais do Deus transformador, Deus que transforma o mal em bem. E a primeira coisa que nós precisamos observar nesse texto, nessa história do Deus transformador, é conhecer Deus um pouco mais na história bíblica. Deus que realmente foi assim que ele desenvolveu a sua história, foi assim que ele mostrou-se para nós. Quando nós observamos esse ponto de conhecer um pouco mais desta qualidade de Deus, eu lembro sempre de uma frase que eu ouvi numa época da minha vida e que foi muito importante, e a frase dizia assim: Deus transforma o lixo do mundo em luxo divino. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Uma transformação de valor. Deus faz isso na nossa vida. E quando nós olhamos para algumas personalidades históricas, e até mesmo em alguns momentos da nossa vida, quando estivemos na sarjeta, quando estivemos jogados às traças, e Deus olhou para nós com a sua graça, com a sua misericórdia, e transformou a nossa vida, nós vamos entender que Deus transformou o mal em bem, transformou o lixo do mundo em luxo divino. Deus transformador.
quando nós olhamos para a história de José, nós observamos isso. Porque José, ele foi vendido e ele chegou como escravo do Egito. E além dele ter sido escravo, lá ele foi prisioneiro. E de escravo e prisioneiro, ele foi transformado em primeiro-ministro, em chefe de Estado. E ali ele esteve. E ali ele esteve dirigindo, e ali ele esteve coordenando toda a história do Egito. Nós temos também a história de Moisés, um fugitivo que foi para o deserto como fugitivo. E Deus o transformou em líder. E ele então conduziu toda aquela nação. Nós encontramos Deus transformando Davi de pastor de ovelha, daquele que estava por detrás do rebanho de seu pai, e Deus o transformou em rei e amigo de Deus, servindo como homem segundo o coração de Deus. Nós encontramos a história de Paulo, de perseguidor da igreja, aplantador de igreja. Deus que o transformou daquele que agia contra a igreja para agir a favor da igreja. E o nosso convite hoje é esse, querido, que nós não ficássemos só no conhecimento teórico desse Deus, só em conhecer a história que a Bíblia conta, tanto deste que trouxe a vocês o conhecimento, mas muitos outros, não só a história de José, que nós conhecemos pelo relato bíblico, e outros mais, mas que o nosso convite para mim e para você é vivenciar esse conhecimento teórico e realmente encontrar com esse Deus que é capaz de transformar o mal em bem e viver essa transformação. E para viver essa transformação, querido, eu quero te convidar a viver esta qualidade de Deus na história da sua vida. Quando nós observamos a declaração de Jó, lá no capítulo 42, no final da história de Jó, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós sabemos que, ao dizer assim, que Jó estava dizendo, os meus olhos te veem, não é que Jó estava contemplando pelo olhar humano, Deus Todo-Poderoso, mas ele estava contemplando pelo olhar humano as ações, os grandes feitos de Deus, as maravilhas de Deus e tudo aquilo que está ao seu redor, e ele compreende e vê que nada daquilo existiria se não fosse a mão poderosa e a obra da criação de Deus. Quando nós encontramos assim como Jó, olha, eu já te conhecia de ouvir falar, daquilo que me contaram meus pais, daquilo que me ensinaram na escola, daquilo que eu te conheci pela leitura da palavra. Mas quando nós temos um encontro verdadeiro com Deus e somos transformados pelo poder do Espírito Santo e nos tornamos novas criaturas, nós podemos dizer, agora sim, os meus olhos te veem. Agora eu vejo o teu perdão, o teu amor, e sou alcançado pela essa qualidade transformadora que está presente na essência de Deus. Deus transformador. E nós precisamos muito disso. Precisamos muito, muito mesmo, de ter esse momento em nosso coração. Diante do caos que nós estamos vivendo, nesse momento difícil, histórico das nossas vidas, momento que nunca aconteceu na história, onde nós temos visto o terror sendo em toda a parte do mundo, e nós então observamos que estamos cercados por um caos, e nós precisamos de viver esta qualidade em nós, sermos transformados, esse tempo difícil em bem, esse tempo onde as nossas vidas podem se abater pela existência desse mal que nos cerca. E precisamos, então, de viver isso. Queremos muito mesmo, ser transformados por Deus. Esse momento mal em que estamos vivendo, viver essa transformação. É por isso que eu tenho afirmado, e sempre afirmei desde quando nós
começamos a vivenciar esse dia, nós estamos vivendo em um tempo de oração, em um tempo em que nós precisamos buscar a Deus em oração, precisamos pedir que Deus, por sua graça e misericórdia, se apresente a nós como um Deus transformador, um Deus que há de transformar esse tempo em que nós estamos vivendo em um novo tempo, em um tempo melhor, e assim aguardamos, e assim esperamos, e assim queremos, e assim buscamos de Deus, e assim pedimos a Deus. Ó Deus, tenha misericórdia, transforme esse tempo, apresente-se assim, Deus, para nós. José viu a história acontecer diante dos olhos dele. José esteve ali percebendo toda a história, e ele então viu acontecer. Mas ele não distanciou de Deus, ele permaneceu fiel a Deus, os seus princípios, e até mesmo por causa dos seus princípios, ele sofre a sua prisão, e até mesmo por ser fiel a Deus, ele sofre mais ainda as suas perseguições no Egito. Mas Deus não o abandonou, e ele não negou a Deus, e por isso Deus transformou todo o mal que ele vinha sofrendo em bem. E esse é o nosso clamor, querido. Essa é a nossa oração, esse é o nosso pedido, esse é o nosso momento diante de Deus. Ó Deus, que esse momento em que nós estamos vivendo, que o Senhor venha transformar em bem, que o Senhor venha mudar essa história. Mas quando nós observamos essa situação, nós podemos observar até mesmo dentro dessa leitura que José faz de toda a sua história e de como ele viu a realização da transformação que Deus fez, algo que precisamos fazer em nossa vida. Nós encontramos aqui que José, ele foi o agente usado por Deus para transformar todo o mal que os seus irmãos intentaram contra ele, e foi usado por Deus para se tornar o agente de fazer bem. E se nós lembrarmos, e podemos repetir aqui, o finalzinho do versículo: como vedes agora que se conserve muita gente em vida. José se transformou em o agente de Deus para transformar o mal em bem. Eu ouvi uma frase e repito ela constantemente. Não sei de quem é essa frase, não sei quem falou pela primeira vez, mas eu gosto dela. No mundo de pessoas, Deus usa pessoas para abençoar pessoas. No mundo em que nós vivemos, nós somos os agentes de Deus que há de promover a transformação em nosso meio. E eu acho, querido, que nesse momento da nossa vida, se nós estamos orando e pedindo a Deus, transforma esse momento mal em momento bom, em bem, eu preciso me dispor diante de Deus para ser agente transformador desse tempo. E eu preciso observar isso hoje. O que dizer desse tempo que nós estamos vivendo? Pessoas que têm passado por dificuldades, pessoas que têm passado por necessidades, pessoas que têm passado por estresse, pessoas que têm passado por momentos difíceis, e nós precisamos nos tornar agentes de Deus para fazer com que esse momento mal se transforme em bem. E quando nós observamos essa ideia de sermos agente, nós precisamos de 3 coisas. Primeiro, precisamos de querer. Deus vai transformar o mal em bem. Mas você quer ser agente de Deus nessa transformação? Você quer ser usado por Deus para ajudar a transformar o mal que o seu vizinho, que o seu colega de trabalho, que o morador da sua cidade, que outras pessoas estão passando? Você quer ser esse agente usado por Deus? Então você precisa se apresentar como tal. Segundo, lembrar um momento de humildade na nossa vida.
por melhor que você seja, por mais treinados em todas as artes e técnicas da vida, você precisa da ação do Espírito Santo de Deus para te capacitar. Esta semana li com um grupo da igreja o texto de Êxodo, capítulo 31, versículo 1, onde nós encontramos o primeiro momento da ação do Espírito Santo de Deus na vida dos homens. O texto diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência, de conhecimento e de todo o artifício. Deus separou homens para fazer os bordados e os trabalhos para o tabernáculo. Foi Deus quem os deu habilidade, inteligência e conhecimento pelo poder do Espírito Santo. E se você quer ser, querido, aquele que vai ser usado por Deus para transformar o mal em bem e ser agente, está disposto, você precisa do poder transformador, capacitador, poder de habilidade e de inteligência do Espírito Santo, para você ter criatividade, para ajudar, para abençoar, para estar diante dessas pessoas que precisam transformar o mal em bem. Nós precisamos de fazer isso. E com humildade, em terceiro lugar, reconhecendo que nós, por nós mesmos, não estamos completos. Precisamos de bênçãos de Deus na nossa vida. Precisamos de aproveitar essas oportunidades e sermos criativos para abençoar pessoas. Quando nós reparamos um texto na segunda carta que Pedro escreve, ele diz assim, visto no capítulo 1, versículo 3, como pelo seu divino poder nos tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipante da natureza divina. E aqui então eu quero te trazer esse conhecimento de que essa capacitação de transformar mal em bem é uma ação de Deus, que Ele vai te usar como servo, como aquele que se coloca diante dEle para abençoar pessoas, para alcançar criatividade e habilidade para que outras pessoas sejam abençoadas por Deus. Agora que você está pronto, busque então e se coloque como um agente transformador, uma pessoa que vai se preocupar em abençoar o outro. E assim então, queridos, nós podemos concluir na certeza que esse Deus transformador, como José disse lá no passado na história, que os seus irmãos intentaram mal contra ele, mas Deus transformou em bem aquele mal. Hoje nós, aqui, na nossa cidade, na nossa geração, com as pessoas que estão ao nosso redor, que estão sofrendo diante da situação desagradável, diante dos problemas sociais, dos problemas de saúde, nós somos os agentes de Deus para abençoar essas pessoas. Precisamos, então, de colocar diante de Deus a nossa mente, o nosso coração, com humildade, para assim que, como Deus, no passado, pelo poder do Teu Espírito, trouxe habilidade, trouxe sabedoria, trouxe conhecimento a homens, que Ele faça conosco, que Deus faça comigo, faça com você, para que nós possamos aprender a viver esse tempo diferente. Nunca vivemos um tempo desse, nunca fomos igrejas assim, nunca fomos moradores assim, que temos que nos distanciar, que temos que olhar um para o outro e viver de máscara. E precisamos nos distanciar. O abraço já não podemos dar mais. Então nós precisamos de reconhecer que precisamos da bênção de Deus para
saber como viver esse momento. Que Deus nos abençoe, que nós possamos não só conhecer historicamente, como a Bíblia nos conta, que Deus é aquele que transforma mal em bem, mas que nós possamos buscar esse Deus, viver em nós, estar em nós, e Ele estando em nós, nós possamos exalar esse Deus, nós possamos deixar fluir de nós esse Deus que transforma mal em bem. E assim, aonde quer que nós estejamos, possamos alcançar outros através da influência, através do contato, através da comunicação, quer seja por uma rede social, quer seja por um oi distante, mas que nós possamos ser agentes de Deus para transformar o mal em bem. Que Deus nos abençoe, que Deus te desperte com habilidade, com criatividade, com a bênção dEle, com a sabedoria dEle, para viver desta forma, e assim todos nós possamos glorificar a Deus e viver assim. Lembrando sempre que em Cristo Jesus nós somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que se fizeram novas. E em outras pessoas também essa mudança precisa acontecer. Que Deus nos abençoe e assim então nós oraremos encerrando esse momento e cantaremos mais uma canção aqui. Feche os teus olhos, curve a tua fronte, vamos falar com Deus. Deus querido, nós nos colocamos diante do Senhor e suplicamos a Ti, ó Deus, venha nos fazer agentes para viver como instrumento, como ferramenta do Senhor, para levar as transformações, aonde as pessoas estão vivendo maus momentos, que nós possamos ser agentes especiais do Senhor, para levar o bem. Nos capacite, ó Pai, nos dê sabedoria, nos dê direcionamento, nos dê a unção do Teu Santo Espírito, e que cada um de nós possamos nos dispor assim, e assim alcançar esse conhecimento e viver para glorificar o Teu nome, para exaltar a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fez nova criatura, em nome e por amor de Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti e os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Te dou meu coração, te dou meu coração E tudo que há em mim, te entrego meu viver por amor a Ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a Ti, os meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor.
se alcançam. Te entrega-te, Jesus, o que o mundo dá. Deixa os pés da cruz, vou conhecer a ti, ao teu nome dá louvor, sentir tua alegria, partilhando a tua dor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Amém. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesse momento. A nossa oração a Deus é exatamente esta, que Deus nos use para que possamos ser bênção para as pessoas. E eu gostaria de deixar aqui a nossa saudação a todas as mães que estão aqui nos ouvindo. Palavra de Deus, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, ele nos diz assim: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Nosso desejo é que todas as mães possam seguir o exemplo de Lóide e de Eunice. Que sejam vocês, mães, aquelas que hão de viver uma fé sem fingimento, e essa fé ser distribuída aos filhos e aos netos de vocês. Que Deus as abençoe. Feliz Dia das Mães. Um forte abraço. Amém.